estão recebendo calçamento. Prefeitura trabalhando, chegou. Humildes, Campo do Gado, Agrovila, Santo Antônio dos Prazeres, Alto do Rosário, Asa Branca, Rocinha, Lagoa Grande, Lagoa do Subaé. Chegou chegando. São muitas ruas e tem muito mais vindo por aí. O trabalho chegou. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Geral, geral, rede geral de comunicação. Você está conectado na Rádio Geral. Siga, curta e compartilhe nas redes sociais. @Rádio Geral. Rádio Geral, em rede com você. 24 horas no ar. Feira de Santana, Bahia. Rádio Geral. Em rede com A você. Rádio Geral informa. O programa que será exibido a seguir é uma produção independente. Portanto, o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Entra no ar agora, pela Rádio Geral, Saúde em Foco. O programa que trata do seu bem mais precioso. Notícias, debates, curiosidades e muito mais. Programa Saúde em Foco. Apresentação, Leonardo Sapucaia. Na correria do dia a dia, tem espaço pra cuidar de você. Informação simples e certeira pra te fortalecer. Saúde em foco, dicas, entrevistas, notícias pra você ficar sabendo de tudo. Informação que cuida, orienta e transforma. Com Leonardo Sapucaia, cuidando do seu bem mais precioso, a sua saúde. Leonardo Sapucaia. Boa tarde, Feira de Santana, boa tarde, Bahia, boa tarde, Brasil. São 3 horas e 7 minutos. Está começando o programa que trata do seu bem mais precioso. Saúde em foco, dicas, entrevistas, notícias pra você ficar sabendo de tudo. Informação que cuida, orienta e transforma. Com Leonardo Sapucaia, cuidando do seu bem mais precioso, a sua saúde. Leonardo Sapucaia. Boa tarde, Feira de Santana, boa tarde, Bahia, boa tarde, Brasil. São 3 horas e 8 minutos. Está entrando no ar o programa que trata do seu bem mais precioso, Saúde em Foco, pela nossa querida Rádio Geral. Hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2026. Deixa eu dar meu boa tarde para você que me acompanha através do www.radiogeral.com.br. Você que me acompanha nessa câmera aqui, ó. Você me acompanha pelas redes sociais da Rádio Geral, YouTube, Facebook. E você, fofoqueiro, fofoqueira, que gosta de saber das coisas que a gente está falando nos bastidores, me acompanha por essa rádio, por essa câmera aqui, que é a live do Instagram, @Leonardo Sapucaia. Eu chamei de fofoqueiro, fofoqueira, adivinha que é a primeira que está aqui. Eneida Ongarato. A primeira. Aí, ó. Fala aí, ó, com o teu filho mais velho. Aí, ó. Então, mas Eneida não é fofoqueira, não. É porque Eneida é muito bem informada. É diferente. Eneida é diferente. Vamos dar o nosso boa tarde aqui também à nossa Nutri de plantão, doutora Joana Karen Sapucaia. Já está rolando. Cada um aqui tem seu jeito. É porque meu boa tarde, gente. É porque nosso produtor ele é muito chique. E ele deixa a gente mais chique ainda, entendeu, doutor? Então, boa tarde, gente. E aí, como é que vocês estão? Vamos conversar logo, que eu tô a fim de conversar hoje, que nosso tema hoje tá daquele jeito. Hoje o programa não tem intervalo e a gente vai começar a tratar do assunto logo agora. Hoje não tem intervalo aí, ó.
dizendo ele que é o negão dos meus sonhos. O negão dos meus sonhos, eu matei, foi dando um tiro na cara, seu safado. Quem é? Aqui é o moreno charmoso de Salvador, Leandro Leão. Ele se acha aqui na internet. Vamos dar o boa tarde também do nosso entrevistado de hoje, o psicólogo, doutor Lucas Ongarato. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pessoal. Tamo junto, Prazer estar aqui. O programa hoje a gente vai já começar, porque assim, ó, a gente nem deu pontapé inicial sobre o assunto e já tem aqui 23 perguntas. Então hoje o programa vai terminar às 6 horas da tarde, né? Mas é o seguinte, nós vamos conversar com o doutor Lucas, nós vamos deixar ele falar naturalmente e é óbvio que no meio do que ele vai falar, muitas perguntas de vocês já vão estar sendo respondidas. Então prestem atenção no que o homem vai falar, porque eu tenho certeza que só no boa tarde dele já vai ter umas 4 ou 5 perguntas respondidas. Hoje nós vamos falar de um assunto que, desde que surgiu na história da humanidade, nunca deixou de ser assunto, que é sobre o uso abusivo de entorpecente de droga. Então, quando a gente pensa sobre o uso abusivo de entorpecentes, vários termos aparecem na literatura científica para definir o que é isso. Vício, dependência, drogadição, toxicomania. Então, desse modo, para a gente dar o pontapé inicial, a gente precisa primeiro traçar uma diferença entre uso recreativo, uso pontual, uso regulado com fins religiosos, de autoconhecimento e até chegar no abuso dessas substâncias que se coloca no campo do excesso e também do gozo, que é uma coisa importante, sobretudo para a psicologia. Lacan, que vai falar sobre isso melhor do que eu. Muito interessante isso aí. Os vícios, eles se referem a um comportamento prejudicial, a um hábito repetitivo, a uma mania a qual o sujeito refere não ter controle. Então, dessa forma, eu queria já começar a nossa conversa com o Dr. Lucas falando sobre o termo toxicomania. Na chamada do nosso programa, eu troquei o termo por dependência química. Elas são a mesma coisa ou tem alguma coisa de diferente entre os termos? Olha só, toxicomania e dependência química, elas sim podem ser usadas como sinônimo, né? Quando a gente fala de toxicomania ou dependência química, a gente está falando do indivíduo provido de desejo, né? Onde ali ele está, não está mais usando a droga está usando ele, né? A substância, né? Não vamos usar a palavra droga, porque vamos falar substância, né? Porque a gente não vai trazer só substâncias ilícitas aqui, né? Tem várias que são lícitas. Lícitas, o álcool principalmente, né? Tá aí, né? Que eu acho que é uma das que as primárias, né? Comida, né? Também é algo também de vícios, né? Sim, com certeza, né? As questões compulsórias e tudo mais. Então, que tudo isso aí, né? Agrega, né? A uma questão excessiva, né? Para um ponto de válvula de escape, né? Onde Freud, Lacan, né? A questão da psicanálise, né? Entre outros teóricos de outras abordagens da psicologia dizem, né? Ninguém consegue dar conta da realidade sem uma válvula de escape, né? Então vem um outro conceito, né? As questões das pulsões, a pulsão de morte, a pulsão de vida, né? Vou falar de uma maneira um pouco não tão técnica, né? Mas onde as pessoas podem direcionar, né, toda essa contextualização de vida e de morte, onde a gente precisa ter movimentos catárticos, né? A gente precisa poder colocar para fora toda essa carga energética que todo dia a gente produz, e além dessa carga que a gente produz, a gente absorve também tudo à nossa volta, consciente e inconscientemente. Então é uma bola de neve todo dia, né? Vamos colocar didaticamente aí, porque a gente está falando de emoções, a gente não vê, não toca, não é palpável, né? Então, assim, são situações aqui, por exemplo, isso que a gente está vivenciando aqui agora, a gente já está absorvendo cada um de uma maneira, né? Então, assim, é necessário colocar para fora situações quando a gente fala de uma relação amorosa, familiar, financeira, expectativas frustradas ou não, o que for. Então, é necessário que o sujeito ali, né, independente da sua história de vida, em um meio que ele foi criado, eu estou falando o meio no sentido de qual foi a figura espelho dele, né? Ele teve uma questão de
de quem olhar, né, teve uma parte faltante, tem um vazio inerente ali um pouco maior, né? É isso que nos faz caminhar, tentar preencher simbolicamente esse vazio que nunca será preenchido, né? Então, às vezes a falta de um pai, de uma mãe, né, de um irmão mais velho, ou o excesso de um pai, ou o excesso de uma mãe, né? Ou então a forma, né, de tratamento, né, da família, né? Porque quando eu falo família, né, entra uma outra teoria, a teoria do apego, né? A gente é o meio que a gente vive, a gente é a nossa história de vida no final das contas, né? Então a família é a base de tudo de muito bom e às vezes também de muito ruim. Às vezes não muito legal também, né? Pois é. Bom, então de acordo com o que o Dr. Lucas falou, todos esses problemas parecem ser algo inerente ao ser humano. Todo mundo passa pelos mesmos problemas. Confere? Confere. Agora, por que algumas pessoas acabam partindo para o abuso dessas substâncias, enquanto outras pessoas conseguem, por exemplo, fazer uso recreativo, fazer uso pontual e não caminhar no sentido da dependência? O que é que difere a mente de um dependente químico de uma pessoa que não é dependente químico, mas que eventualmente usa a mesma droga, por exemplo? Eu vou dar um exemplo de... Ou não tem, eu tô achando que tem, mas pode ser que não tenha. Não, tem sim, de fato, tem sim, e tem uma explicação, né, uma explicação que é bem lúdica e simbólica para isso, né. Eu vou dar uma explicação de 2 pacientes que eu tenho, né, obviamente que com todo o sigilo possível aqui, né. Um paciente que faz uso recreativo de determinada substância, né, onde ele ofereceu a um amigo dele, né? Amigo esse que tem uma história de vida diferente, onde todo mundo tem uma história de vida diferente, né? Onde uma história de vida mais dificultosa, mais difícil, uma família disfuncional e tudo mais, mais conflitos, mais dificuldades. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Uma falta maior, né? E o que é que a substância traz consigo, né? Ela anula todas as dores e angústias emocionais naquele momento. É como a gente vai na farmácia. Farmácia é uma drogaria, né? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente compra um remédio para dor de cabeça, passa, né? Inconscientemente, o que é que a substância droga faz? Ela anula aquela ansiedade maior, aquela angústia, aquele sofrimento, né? Então, assim, aquele movimento impulsional, aquele movimento de fissura, né, faz com que o indivíduo, a partir do momento que ele já tenha conhecido a substância, né, e independente de cada um com sua história de vida, ele possa ter o controle do uso recreativo, ou o outro possa não ter e se perder, né, fazendo com que aquela dor que ele talvez lembre ou esteja presente com ele, e ele não lembre, mas ainda assim esteja presente, inconscientemente dizendo, né, faz com que vire um ciclo vicioso de autossabotagem e ele não consiga sair, né? Então a droga acaba ocupando um espaço. Sim. Agora, o tamanho desse espaço que ela vai ocupar é diferente na vida de cada um. Então, se na minha vida o espaço é pequeno, ela não vai ter espaço para aumentar, nem para expandir, nem para tomar conta. Uhum. Agora, na cabeça de outra pessoa que já tem um espaço faltando muito grande, maior, acontece que ela pode tomar esse espaço todo. Doutora, quer fazer alguma colocação? Não. Ou prefere ouvir? Não, eu tô amando aqui, gente. Tô como ouvinte, mas vai chegar uma hora que eu vou fazer uma pergunta com certeza. Mas é com certeza em relação, claro, né, à questão compulsiva, né? Sim, As questões compulsivas do alimento. Porque eu tenho pacientes que têm, que muitas vezes é um trabalho em conjunto, né? Uma equipe multi que vai fazer com que esse paciente não é só a questão da quantidade de alimento, né, que ele está ingerindo, que aquilo ali realmente está fazendo mal, vai causar danos tanto quanto sobrepeso, obesidade e outras comorbidades. E só que a causa não é a comida simplesmente, é o emocional. Sim. Ele está fazendo aquilo porque aquilo ali ocupa, como você falou, ali é a droga, entre aspas, né? Sim. A comida está fazendo ele ocupar, né? A liberação hormonal, né, de serotonina, de dopamina, aquilo ali está fazendo bem para ele. Então, eu acredito sim que esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento tanto psicológico quanto nutricional, sim. Ele vai ajudar completamente esse paciente. Só que tem pacientes que não
não acreditam. Não acreditam, justamente. E complementando sua fala, né? Também tem a parte de você ingerir o alimento ali e ter aquela sensação de se sentir saciado. Sim. Né? E mais, né? Assim, eu quero me sentir pleno. Sim. Né? E vai chegar um momento que você não vai aguentar mais, vai começar a te fazer mal, né? Exatamente. E por isso que eu falei no começo, né? Não é questão de droga, vamos usar substância o nome, né? Sim. Porque pode ser qualquer coisa, tudo em excesso, né? Vai te fazer mal no final das contas. Então, assim, o alimento, é uma questão de, deixa eu ver, um exercício físico Eu ia falar agora, exercício físico. Eu devia ter essa compulsão aí de exercício eu físico. acho também. Vigorexia. Se eu tivesse isso, eu nem me tratava, eu nem procurava tratamento. Bom, eu estava elaborando a pauta desse programa aqui e eu acabei... assim, eu li o artigo e eu não conseguia parar o artigo. Um artigo de Freud chamado Uber-Coca. Sim. Eu fiquei doido quando eu li aquilo. Porque esse artigo de Freud, Uber-Coca, ele fala sobre os efeitos da cocaína na América do Sul. Ele conheceu a cocaína na América do Sul. Sim. E ele falava do uso dos povos originários aqui da América do Sul, da difusão da cocaína na Europa. Mas o que mais me chamou a atenção é como Freud compreende em pouco tempo o poder devastador que a cocaína tem na mente de alguns e de outros. As pessoas usavam cocaína para dor, como analgésico, para problema de estômago, para problema de libido. Uhum. Sim, e era altamente utilizada. O pessoal usa folha de coca até hoje. Sim. E usava-se também a cocaína para isso. Tanto que a Coca-Cola, que é o refrigerante mais utilizado no mundo, mais consumido no mundo, também tem. Aí a minha pergunta é essa. Como é que a gente estabelece, ou se não estabelece, ou o risco é de cada um? Onde é que está esse limite terapêutico da dependência química? Existe, isso é bem claro, isso é bem definido? Isso é muito bem definido, isso é muito bem estudado, né? Hoje, né, obviamente que naquela época, né, era tudo muito dedução de Freud, né? Inclusive, Freud usou cocaína durante um bom tempo, né? Quase 10 anos. Eu vi do artigo. Né? Quase 10 anos. E ele foi perceber que realmente, de fato, não era uma coisa legal. Né? Ele conclui o artigo, inclusive, falando sobre isso. Era o mal-estar para a civilização. Ele tem um livro chamado, né, O Mal-Estar da Civilização, né? Onde um paciente dele morre de overdose. Né? E depois disso, ele, com muita força de vontade, ele consegue parar, né, com o vício dele. Inclusive, ele tem um livro que fala só sobre isso, né? Freud e a cocaína, né? É super interessante sobre esse livro, né? Com ele falando sobre os efeitos. E quando você traz isso para a modernidade, né? Vários estudos, né? Usar a folha da coca, né? Vou trazer outra substância, o canabidiol, por exemplo, Sim. né? Para substituir uma criança que sofre vários ataques de epilepsia, né? 20, 30, né? E você fazer um chá, ou então tomar 5, 10 gotas do canabidiol, é muito menos pior, né? Pro organismo do sujeito. Então, respondendo a tua pergunta, sim, comprovado cientificamente que existe um limite. Agora o problema é a gente saber onde esse limite está, né? Onde é que está esse limite. Bom, e não é usar a substância. É você retirar o óleo do canabidiol, é você usar a folha da coca, né? Tentar fazer um uso terapêutico, né? Bom, são 3 horas e 23 minutos. Deixa eu dar aqui um alô para a galera que está nos acompanhando. Doutora Marília Avena está aqui. Loane está aqui. Olha! Anterito está aqui. Falou em Coca-Cola, ele aparece. Tuane, Leandro, está todo mundo aqui. O assunto está bombando. E nós estamos conversando com o doutor Lucas Ongarato, ele que é psicólogo, ele que está falando um pouco com a gente aqui sobre as questões da toxicomania ou da dependência química. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui que me parecem ser de pessoas que estão passando pela situação. Tem 2 aqui que me chamaram muita atenção. Uma é como tratar um dependente químico em casa. E a outra é como funciona a recuperação numa clínica de recuperação de drogados. Então, assim, primeira coisa, é possível tratar um dependente químico em casa? Porque a pergunta é como, mas eu quero mudar um pouquinho. É possível? Sim, é possível sim.
Tendo uma rede de apoio, né, é muito importante. Vou começar com esse ponto, esse primeiro ponto. É primordial a rede de apoio, seja lá qual for, a amizade, família, né, geralmente a família, né, tendo ali uma vigília, né, a todo instante, nunca deixando essa pessoa sozinha, né, fazendo um tratamento psicológico junto ao psiquiátrico, medicamentoso também, né. Então, assim, fazendo um sujeito se ocupar, né, fazendo um sujeito trazer atividade física, o que for, né, mas, assim, é possível, sim, né, mas sempre com a questão de vigília, né, e, assim, é muito difícil, porque os momentos de fissuras, eles podem vir a acontecer e virão a acontecer. A fissura, ela pode durar de 5 a 15 minutos, de 5 a 20 minutos. E o sujeito, sempre provido de desejo, como Freud fala, o desejo, ele é avassalador. A fissura, quando vem, o desejo toma conta. E a gente tem um desejo e a gente tem um querer. E o querer, a gente tem um poder de escolha, eu quero ou não quero. E quando o desejo vem, como a fissura, né, o sujeito, né, fica completamente desnorteado, vira um artista, né? Faz de tudo para conceber ali a substância. Então, precisa usar estratégias de enfrentamento, falar a verdade, né? Não ter vergonha de falar, eu tô com vontade de usar agora, eu preciso falar com alguém que vai passar, aquele momento de fissura vai passar, né? Então, é possível sim, né? Já tive pacientes que foram tratados em casa, né? Passaram por momentos de recaída, faz parte do processo, muitas das vezes, a recaída, onde o indivíduo se percebe arrependido e se vê muito mais forte depois, né? E tomar repulsa da substância. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de adictos, né? Porque adicto uma vez, adicto para sempre. Ex-dependente químico, tudo bem. Adicto por quê? Não pode ter contato com a substância. Recai mesmo. Né? Então, aquele que fica, pô, eu tenho que segurar a onda, pô, eu não vou naquele meio ali e tudo mais, porque pode... Evitar locais onde você pode ter acesso a ela novamente. Estratégia de enfrentamento. Isso. Né? Se eu ia para aquele lugar e eu sei que vier a ter ali algum tipo de substância parecida, eu vou evitar, né? Amizades, o que for, né? Conhecidos, né? E ficar naquela vontade de se segurando. E tem o segundo ponto, né? O sujeito que cria repulsa, cria nojo da substância, né? Então, existem esses 2 pontos, né? E tem a segunda pergunta, né? Que é o passo a passo numa clínica de recuperação, né? Como é que funciona mais ou menos isso na clínica de recuperação? Olha só, eu já trabalhei numa clínica de reabilitação durante um tempo relativamente... que pra mim, né, tempo é relativo, né, foi extenso, né, foi 1 ano e meio, quase 2, e eu, com o ponto de vista que eu tenho hoje, né, com 13 anos de formado e tudo mais, eu discordo com clínica de reabilitação. É muito sofrimento. Eu não vejo o motivo da pessoa passar 10, 15, 20, 25, 30 vezes pela clínica, porque se é uma clínica de reabilitação, porque o indivíduo volta 20 vezes para lá, né? E eu vejo como é que funciona o tratamento lá, né? Não é aprofundado, né? Eu acho que é trocar uma droga por outra, né? Chega lá, em sintomas de medicação, você se desliga da realidade, onde vier depois você vai voltar para a realidade de novo e você vai estar completamente acessível a tudo aquilo que você tinha antes, com raiva, com ódio. De ter passado e muitas vezes é o que eu vejo, às vezes, em jornais, essas coisas todas com denúncias, né? Os espaços são espaços, não são clínicas, são espaços que, assim, a gente vê muita violência, eles tratam, né, os dependentes químicos com muita violência. Já vi casos de morte, inclusive. Então, por conta dos maus tratos, né, passa nesses momentos, né, de ira, eles são realmente eles são coagidos, eles são realmente lidam com eles com bastante violência. Sim. Então, eu também
tô muito nessa sua pontuação em relação que se por ser uma clínica de reabilitação, era para realmente sair de lá. Não, tá tudo certo. Era para ser um negócio muito mais humanizado. Isso, exatamente. Né, assim. Claro que existem casos e casos, né? A gente pega um sujeito que tá ali roubando coisas em casa já e tá assim, casos mais graves assim, de ameaças para com a família. Sim. Ok, né? Aquele sujeito de fato tem que ser intervido. Sim. Né? Mas se o máximo possível não precisar disso, eu indico, né, que o tratamento seja com a rede de apoio em casa e faça de todo o processo, né? Cada família, por exemplo, teve um paciente recente onde a família colocou trancar na porta, botou câmera no quarto, né? Não é que o indivíduo ficava trancado no quarto o tempo todo, mas não saía de casa, né? Quando ia dormir, trancava o quarto, né? Tinha câmera na casa toda, né? E se deu o tratamento todo dentro de casa, né? Como se fosse uma clínica de recuperação dentro de casa, com a família toda. Que já responde a pergunta que chega aqui. Quando é indicado a internação na clínica? O doutor acabou de falar. Na verdade, ele não indica a internação na clínica, desde que você consiga fazer em casa, como ele está sugerindo aqui, que você tenha formas de vigiar. E assim, o senhor falou de uma coisa que até uma pergunta aqui, né? Qual é a etapa mais... Cadê? A questão que você falou da fissura. Qual é a pior fase da abstinência? Porque é uma pergunta que está aqui, ele já falou, é a fissura. Eu acho que a falha do tratamento em casa está exatamente quando a fissura chega. Porque é nesse momento que a família passa a ser conivente. Porque você não quer ver seu filho, você não quer ver seu irmão sofrendo daquele jeito. Sim. Então a família acaba, nesse momento, cedendo à pressão do viciado e oferecendo para ele a droga em casa, ainda achando que porque ele está usando dentro de casa é possível ter controle, mas na verdade você só está aprofundando o sofrimento dele. Como o doutor falou, a fissura, ela dá e passa. É desejo, é vontade, dá e passa. Vontade, dá e passa. Ninguém fica na fissura 24 horas por dia. E outra coisa, a conversação é muito importante. A intimidade com a família em relação ao sujeito que está ali sendo vigiado, tá ali, ele sabe que tá no lugar ele se sente com vergonha, ele fala, eu tô com vergonha, né? Vários pacientes já chegaram para mim, eu me sinto com vergonha de falar e tudo mais. Como é que eu vou chegar para minha família em um momento de fissura e falar que eu tô sentindo vontade de usar a substância, né? E muitas das vezes a família, o pai um pouco mais velho, a mãe um pouco mais velho, o tio, o que for, como é que vai entender isso, né? Pô, tô ouvindo meu filho aqui dizendo que tá com vontade de usar, eu vou internar, né? Não. Ele tá pedindo, é um pedido de socorro. Ele tá te pedindo para tu escutar ele durante 10, 15, 20 minutos ali. Até passar, né? A fissura. Né? É um pedido de socorro, né? Então, assim, precisa ter um conhecimento maior, né? Vamos estudar um pouquinho mais, né? É difícil, é complicado. Há um sofrimento, não só para um sujeito, talvez a família sofra até mais com isso. Mas, infelizmente, né? Quando já está acontecendo, né, há um processo a ser vivenciado e ponto. Não há o que se fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um caso muito próximo de uma pessoa que é viciada em álcool. Já tem um histórico de cirrose hepática, já está assim, num extremo total, que realmente não consegue parar. A causa emocional. Nesses casos que a paciente sabe que tem um problema, que precisa parar, não consegue, não é nem que não consegue, não admite que tem um problema. Hoje tem algum medicamento que faça essa pessoa parar com o vício? Olha só, o medicamento é paliativo. Sim. O medicamento ele vai tratar o sintoma. Certo. O sintoma. Né? A gente precisa pensar na causa, né? Como você falou, né? É emocional, você falou, né? Então, junto, né, com a medicação, a gente pode falar do topiramato, a gente pode falar do BUP, né? A gente pode falar dessas questões de medicações anticompulsórias, né? Certo. Que pode ser também para alimentação e tudo mais, né? Sim. Onde vai segurar a onda, vou falar de maneira grosseira aqui um pouco, né? Do sujeito ali, né? Em relação a momentos de fissura mesmo,
né? Sim. Mas isso vai tratar o sintoma do indivíduo ali de maneira superficial, né? Mas, logo em seguida, ele vai sentir vontade de novo. Então, a gente precisa regressar, né? A gente precisa ir lá na raiz da questão, na raiz do problema, da demanda, o que for, né? Que questão emocional é essa? Né? De onde é que vem? Né? Tem que haver uma investigação. É um trabalho de formiguinha, até porque a gente é a nossa história de vida. Sim, sim. Então, como é que a gente vai tratar um sujeito e muitas das vezes chega paciente no consultório achando que em 4 sessões, em 8 sessões, em 16 sessões vai ser resolvido o problema. E eu sou bem incisivo. Sim. Tu não acha que em 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses vai se resolver essa questão emocional? Não vai. Tu tem 35 anos, tu tem 40 anos de idade, vai demandar tempo. Até você criar confiança, até a gente estabelecer um vínculo realmente de transferência positiva aqui, para você realmente, de fato, falar aquelas questões mais profundas que você nunca falou para ninguém, que só você sabe, para a gente poder realmente começar a questionar isso aí, né? A você falar, colocar para fora e dividir essa carga emocional, como eu falei na instante, de maneira catártica, onde você tem uma escuta verdadeira, que eu acho muito mais importante do que uma fala verdadeira, onde você tem uma escuta verdadeira, onde você consegue dizimar e colocar para fora um pouquinho, né? E ali, com você, com seus botões, quem conversa consigo mesmo, né? Se questiona e tudo mais, né? E ali, né, o psicólogo, ele não pode ser tendencioso, né? Você vai fazer isso e aquilo, não. Você vai criando realmente as suas estratégias e vai se vendo de fora e, o que é que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu vou ficar nessa? Eu tô evoluindo? Né? Então... Esse é o principal problema. É o seguinte, Ramon Cochenza, ele fala uma coisa que encaixa certinho nesse indivíduo aí. A dependência patológica é uma forma de autoterapia. Não sou eu que estou dizendo isso não, que está dizendo isso é Ramon Cochenza. A dependência patológica é uma espécie de autoterapia. O indivíduo que faz isso, ele está tentando lidar com algo que é insuportável. Ele está tentando lidar com algo que ele não resolveu, que para ele é insuportável. Agora, ao mesmo tempo que ele goza da substância, ele é prejudicado por ela. Ou seja, a substância ajuda ele a atravessar por algo insuportável, mas deixa no corpo físico essas sequelas que são patológicas. Então, é um ciclo vicioso. Então, assim, isso já está descrito. E assim, Ramon Cochenza não é psicólogo. Ramon Cochenza é um médico neurocirurgião e neurocientista. Então, assim, ele fala disso de uma forma muito clara. Você está tentando fugir de algo que vai lhe perseguir a vida inteira, enquanto você não entender que aquele fato é definitivo. Não há quantidade de substância que você consiga consumir que vai resolver o problema. Só tem uma forma de você entender isso. É aceitando que o que aconteceu passou e precisa deixar ir. É aquela questão que eu falei, vou repetir, a gente é a nossa história de vida. A gente precisa ter um entendimento de ressignificação. Exato, a palavra é essa aí, a palavra, ressignificar. Né? Desconstruir para construir algo em cima do mesmo, né? O que for, né? Para lidar de maneira melhor ou menos pior daquilo que aconteceu que é insuportável, né? Para virar menos insuportável, para virar um pouco mais suportável, o que for. A gente não está falando de uma questão fisiológica, doença. A gente está falando da história de vida, né? De um trauma, de uma coisa que ele viu, de uma cena, o que for. Não vai ser apagado. Então ele vai ter que aprender a lidar com isso de alguma maneira. Então chega o paciente lá, mas eu quero me curar. Eu falo, de curar de quê? Você está doente? Você não está doente. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Sai de lá do consultório morrendo de raiva de mim. É verdade, porque até aceitar, até enxergar que o que você está fazendo é tentar ressignificar tudo aquilo que ele passou, ele vai achar que você está agredindo ele, que você está maltratando ele. Eu já passei por psicólogo, eu já fiz terapia depois que eu saí do hospital, então eu saí muito traumatizada com muita coisa. E isso me afetou, isso veio
puxando algumas coisas da minha vida particular, né? De alguns traumas que eu tinha. Então, foi dessa forma, a psicóloga exatamente me tratou dessa forma, cuidou de mim dessa forma, trazendo essas questões. Até então, ela falou, olha, vai chegar uma hora que vai doer, e vai doer muito, não vai doer pouco. É porque é autoconhecimento. Isso. Aí, mas eu preciso, é o seu progresso, é o seu deserto, né? Então, você vai precisar passar por isso para você se curar, porque senão não vai adiantar. Vai ser aquele apagar, né? Apagar não. Vai ser aquele efeito momentâneo que você não vai se sentir tão ruim, mas logo após aquela dor vai vir de novo. Sim. Aquele desespero, aquela ansiedade, aquela frustração vai te tomar de novo. Então, foi exatamente dessa forma aí que ela cuidou de mim. E graças a Deus eu superei muita coisa. Lógico que à medida que a vida vai passando, a gente vai passando por várias outras coisas. Mas a gente já sabe como lidar. Sim, com certeza. E muitas das vezes quando a gente vai falar com o sujeito já sabe o que fazer. Mas é necessário, às vezes, ouvir de outra pessoa, né? Reforçar aquilo ali que ele já sabe o que precisa ser feito, né? Mas, como eu falei nesse instante, o desejo ele é avassalador, né? Então, se não tem uma rede de apoio, se ele está ali com acesso a dinheiro e tudo mais, no momento de fissura ele vai realmente... E se ele não quiser também, né? Que se ele quiser fazer, né? Porque se ele não quiser... Tem que querer, né? E, infelizmente, né, querendo ou não, né, a substância, né, no momento do uso, obviamente, traz um efeito bom. Sim. Anula, esquece, né? Anula as dores. Né? Anula as dores. Tem a questão simbólica, fisiológica, quando a gente fala da parte da neuropsicologia, né? Sim. Então, logo após o uso, alguns minutos depois, cada organismo é um, o que for, a depender da substância, vai usar de novo, aí vai se passar um tempo, vai aumentar a dosagem, aí daqui a um tempo vai ter que usar outra substância, porque aquela não está fazendo mais aquele efeito que... É verdade. Daí por diante. Então, na toxicomania e na literatura, a gente sempre fala, progressivo e fatal. É verdade. Né? Você vai chegar a um ponto que vai chegar a ser fatal no final das contas. Então, é muito importante ficar atento a isso e ter um olhar muito sério Sim. e de não julgamento. Porque o sujeito, muitas vezes, ele quer parar. Ele fala, eu quero parar, mas eu não consigo. Então, quando ele chegar e no momento de repetir, no momento de fissura, eu tô com vontade. Então, que não julgue, escute ele durante 15 minutos, 20. É difícil, Ocupa a mente dele de alguma forma, né? Pois bem, chegou uma pergunta aqui, doutor, que assim, o senhor já respondeu, mas eu gostaria que o senhor falasse novamente sobre isso, porque o senhor falou sobre dependência química não tem cura. Tem cura ou não tem? Ou todas as vezes que o cara for exposto à substância, ele vai ter uma recaída? É possível, de fato, curar uma dependência química? Olha só. Adicto, uma vez, adicto sempre. Isso. Existe ex-dependente químico, sim, né? O adicto, ele não pode ter contato com a substância, né? Então, como eu te falei, tem aquele adicto que ele vai se segurar para usar e ele não pode ver a substância. E tem aquele outro que vai olhar e vai querer ligar para a polícia, vai querer chutar o balde, né? E, então, assim, é de pessoa por pessoa. Eu percebo que existem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração quando a gente fala de dependência química. Por exemplo, se você é dependente químico de uma droga que é ilegal, ou seja, você precisa se envolver com uma coisa chamada tráfico de droga para você poder conseguir ela, porque ela é uma droga ilícita. Já uma droga lícita é algo que o acesso é muito mais fácil. Sim. É só você atravessar a rua, entrar no boteco e encher a cara. Sim. Então, isso acho que dificulta ainda mais. Aspectos como biológicos, por exemplo. Então, tem a questão da hereditariedade, filhos de adictos ou de dependentes químicos. Tem a questão relacionada à resposta ao estresse, cada um como é que responde ao estresse. Tem o próprio metabolismo, como é que o corpo de cada um responde à droga. Aí entra aspectos psicológicos que a gente está conversando com o senhor aqui, aí entra aspectos sociais.
Pô, você vive num ambiente que você tem acesso fácil à droga, como é que você quer se curar de uma coisa? É movimento facilitador, pô. Que você tem. Então, assim, eu acho que a gente falar de dependência química é algo muito complicado. Por quê? Porque cada caso é um caso. Então, e tem a questão da pessoa. Você quer realmente resolver esse problema? Você quer de fato? Você realmente quer parar? Pronto. Você quer ajuda? Né? Porque é a questão. Eu acho que até o próprio Deus, quando deu pra gente o livre-arbítrio, ele deixou para você responder a pergunta. Você quer? É isso que ele fala. Você quer? Pronto, se você quer. Eu lembro muito de Jesus, que chegou no cego e perguntou: o que é que você quer que eu faça? Pô, se eu sou cego, eu estou diante do cara que pode fazer eu voltar a enxergar. O que é que eu quero? Voltar a enxergar. Mas ele perguntou primeiro: você quer que eu faça o quê, meu filho? Não, eu quero voltar. Ah, pronto, então diga aí, abra a sua boca e fale. Então, se você não fala, fica complicado. Então, eu passei por uma coisa, claro, eu nunca fui viciado em nada, mas eu abandonei o hábito da bebida, por exemplo. Sim. E eu abandonei de uma forma muito natural, foi uma decisão que não passou por nenhum trauma. Eu não precisei me traumatizar, eu não precisei ir para o fundo do poço, mas eu achava que eu estava bebendo demais, apesar de nunca ter tido nenhum problema relacionado ao alcoolismo, nunca faltei trabalho, nunca tive nenhum problema relacionado a ele, mas eu decidi parar de beber. Foi uma decisão minha e nunca mais tive vontade nem de experimentar. Então eu acho que a força do indivíduo, ele é prevalecente. Se você entende que você não quer mais porque aquilo lhe faz mal, tchau e benção. Não vai rolar novamente. Então fica a cargo de cada um. E agora eu queria só dar uma pausazinha aqui no programa para o doutor beber uma água, porque eu preciso falar de uma coisa que também é muito importante para mim, que era para eu ter falado no começo, que é da Flifes. Então, assim, o programa é de saúde, eu sei. Flifes é leitura. Mas eu sou professor, filho. Eu não posso deixar de falar sobre isso aqui. Flifes começa hoje e 2026 será um ano histórico para o festival. Então, por favor, prestigiem a Flifes. Eu acho que os festivais literários, eles precisam ser realmente prestigiados, porque, gente, se tem uma coisa que tira a gente do buraco é isso aqui, leitura. Eu tô aqui na minha mão, eu tô com o único jornal impresso do interior da Bahia. Você sabe o que é que isso significa? Num estado que tem 417 municípios, você só tem jornal impresso em 2. Ah, mas eu posso ler na tela do computador, mas não lê. Mas não lê. E por que os outros deixaram de existir? Deixaram de existir porque você não lê. Por que livro, o Brasil é o país que menos lê no mundo? Porque você não compra livro, você não lê livro. Então eu acho que é obrigação minha falar sobre isso aqui, Flifes começa hoje. Os meninos de escola pública, eles recebem um vale para ir lá e comprar livro. É só ler, pô. Você vai entrar na Flifes, você vai encontrar livro de todo preço, para todo mundo, para criança, para adulto, para jovem, livro científico, todo tipo de livro você vai encontrar lá. Então, por favor, gente, vamos prestigiar. A Feira Literária de Feira de Santana, ela é uma das mais importantes do estado da Bahia. Esse ano vai ser histórico, por quê? Porque ela vai sair daqui da Praça da Matriz e vai para o centro de convenções. Vai ser Reginaldo muito bonito. Lá, não foi, Reginaldo? Não, vou lá. Reginaldo vai fazer uma cobertura lá. Então, assim, gente, por favor, leve em consideração isso aqui. Vamos lá na Flifes, vamos prestigiar, para que o evento se fortaleça e que cada ano essa manchete aqui, só mude o ano, para que ano que vem seja assim, Flifes começa hoje e 2027 será um ano histórico para o festival e 2028, 29 e 30. A gente precisa voltar a ler. É imprescindível que o ser humano volte a ler. E o brasileiro, isso aí é fora de cogitação. E outra coisa que eu preciso falar hoje, 25 de agosto, hoje é comemorado o Dia do Feirante, que é uma classe de trabalhador que dá nome à nossa cidade. Então a gente deveria ter mais respeito por essa classe de trabalhador, sobretudo a cidade de Feira de Santana, que recebeu dele o nome. Ele deu o nome à nossa cidade. A cidade é feira. Então, uma feira tem feirante e hoje é comemorado o Dia do Feirante. Além de ser também o Dia do Soldado, não vamos esquecer também, que não é menos importante do que o feirante, mas como eu estou em Feira de Santana, eu acho importante falar sobre isso. É cultura. Feira na nossa cidade é cultura. Eu estou aqui na Praça da Matriz, quem não sabe onde é a rádio, é na Praça da Matriz. Aqui atrás tem a Marechal,
que é uma feira que não é ambulante. Ela tá lá o tempo todo. Você chega na Marechal, é feira de segunda a segunda. Não para. Então a gente precisa prestigiar, a gente precisa respeitar, a gente precisa organizar, porque os feirantes precisam de um local digno para trabalhar. Então a gente precisa que o poder público olhe com muito mais carinho para essa classe de trabalhadores que são os feirantes. Então todo o meu carinho, todo o meu respeito ao soldado e ao feirante. E vamos para Flifes, viu? Deixa eu dar um alô aqui para minha comadre, Ana Emília. Boa tarde, minha comadre. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Agora que o doutor já bebeu uma água, já respirou, eu quero entrar realmente no tema da entrevista de hoje, que é o seguinte, falar da psicanálise. Sim. O que é que a psicanálise pode fazer? É o único tratamento, é o mais eficaz? Mas eu queria saber agora especificamente sobre a psicanálise no tratamento da dependência química. Tá. Não é o único tratamento, não. Tá? Existem outras abordagens da psicologia também que podem fazer o tratamento, né, da questão do abuso de substância, né? Mas eu acredito que a psicanálise tem um poder mais eficaz. Eu, como psicanalista... Eu acredito também, eu que não sou nada, mas também acredito, porque eu acho que o poder da palavra é melhor do que o poder de qualquer droga. Sim, com certeza, né? E assim, a psicanálise, ela tem um viés, né, de entender o indivíduo como um todo, né? As outras abordagens, ela enxerga o indivíduo ali de uma maneira um pouco, vamos falar assim, grosseiramente dizendo, superficial. Sim. Né? E não vai chegar a tratar o indivíduo por completo. Né? Então, como eu falei no instante, não adianta a gente chegar e tratar o sintoma, a demanda do indivíduo. Como várias abordagens chegam e chega o sujeito lá no paciente, ou chega o sujeito lá no consultório e em 3, 4 meses dá alta, né? Eu acho isso interessante porque é muito pouco tempo. Porque como é que você vai conhecer o indivíduo em tão pouco tempo assim? Há uma história de vida toda por trás, né? Então assim, você tem que ir lá na raiz, cara. Você tem que entender o motivo, entender essa falta, de onde é que vem essa falta. A função que a droga tem para cada um, né? E então, isso é muito complexo a gente entender, né? Até para um indivíduo mesmo poder entender. Porque muitas das vezes está guardado lá no inconsciente do sujeito. Ele nem sabe, né? Ele nem faz parte dele, mas ele não sabe disso. É resgatar essa subjetividade. Até como a doutora falou aqui também, né? O autoconhecimento é a chave de tudo. E se conhecer, muitas das vezes é doloroso, porque a gente é muito mais falho do que assertivo, né? Então, assim, a gente precisa olhar para si, olhar para dentro. Então, assim, olhar de fora para dentro, a gente precisa saber quem a gente é de fato. Então, isso demanda tempo. Isso dói, isso machuca. Então, bora entender quem a gente é, por que a gente está tentando preencher aquele lugar, momentaneamente dizendo, com tal substância. Por quê? Então, acredito que a psicanálise tem um poder mais eficaz por conta dessa história de vida, de procurar de maneira enraizada essa questão faltante do indivíduo a buscar objeto droga. Eu confio muito no poder da palavra, né? Eu sou professor, não sou psicólogo, não sou nada, mas eu sou professor. E eu trabalho na conversa. Então, eu trabalho conversando. E acredito muito no poder da palavra. Em que sentido? Conversando, a gente pode mostrar, a gente pode educar, a gente pode mostrar empatia, dizer assim, eu não sou viciado, mas eu entendo por que você sempre cai nessa casca de banana, por que você está sempre voltando para o mesmo lugar. E eu acho que o que falta hoje é isso. Falta isso para as famílias, falta isso para os amigos, porque assim, quando você tem um viciado, amigo some. Só tá com ele os que levam a droga para ele. Porque os que não usam não quer conta com esse cara. Sim. E esse cara precisa exatamente dos que não usam. Esse cara não precisa do que mostrou a droga a ele, não. Porque geralmente é um amigo que oferece droga pra gente. Mas agora eu preciso do que não usa. Sim. Eu preciso do amigo que frequenta a igreja. Mas esses são os primeiros que vão embora. Sim. A família precisa aprender que oferecer apoio não é ser conivente. É um tratamento doloroso, mas ele procurou aquilo. Então, ele vai ter que sofrer para sair daquilo. Vai. Ele vai ter que sofrer. Então, não importa.
Ah, mas eu não quero ver meu filho, eu não quero ver meu irmão. Então você não pode ser parte da rede de apoio. Sim. Se você não quer ver seu ente querido sofrer, você não pode fazer parte da rede de apoio, porque ele vai sofrer. Sim. Ele precisa, inclusive, sofrer para entender que aquele lugar não é um lugar que ele queira voltar. Muitas das vezes a gente só muda, né, quando dói. Quando machuca. As transformações, elas só são verídicas, a maioria, quando dói mesmo. E para mim, o que é mais importante de tudo isso é buscar ajuda profissional. Sim. Então, nós estamos aqui, 4 profissionais. Um é jornalista, eu sou fisioterapeuta, ela é nutricionista e você é psicólogo. Então, assim, se eu quero uma assessoria de imprensa, eu quero alguém que me assessore nas redes sociais, eu vou procurar um nutricionista? Não, eu vou procurar um jornalista. Sim. Eu quero fazer um processo de reeducação alimentar, eu quero emagrecer de forma saudável. Então eu acho que a ajuda profissional é imprescindível. Com certeza. E eu acredito também muito na força da equipe multidisciplinar. Sim, o senhor começou falando que é óbvio que as medicações elas são necessárias, assim como tem remédio para emagrecer, tem remédio para largar droga, tem remédio para dor no joelho. Sim, sim. Então tem remédio para tudo. Então, eu acho que o mais importante é busque ajuda profissional. Também e qual é o momento ideal para pedir ajuda profissional? É aquele momento que você não sabe mais o que fazer. Sim. Você já tentou de tudo, não sabe mais o que fazer? Procura um profissional e o cara vive daquilo. E esse momento final aqui da nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse à disposição dos nossos web ouvintes exatamente as formas de chegar até o senhor, onde é que eu lhe encontro, é rede social, é clínica, é celular, o que você quiser deixar aqui, fica à vontade. Hoje eu atendo lá no Multiplace, na clínica Bem-Estar em Comportamento, né, lá no primeiro andar do Multiplace, no shopping ali no Boulevard, tá? Atendo online também, né? Atendo adolescente, jovem adulto, adulto e idoso, né? Qualquer tipo de demanda que vier, né? Principalmente toxicomania, né? Então, assim, estou à disposição para aqueles que gostaram da entrevista, estão passando por algum tipo de processo. O pessoal está querendo processo. saber logo aqui, é o Instagram, que hoje tudo é Instagram. Você vai dizer onde você atende, mas o cara quer ver no Instagram. É lucas.ongarato, que Ongarato é difícil dizer, né? É, Ongarato com 2T, acabou. Se você errar isso, você tem que voltar pro Mobral. Ongarato com 2T. Onde é que tem Ongarato? No TO lá no final. Ongarato TTO. Pronto. Lucas.ongarato.psicólogo. Lucas.ongarato.psicólogo. Lucas, é Lucas mesmo. Ongarato com 2T. E psicólogo. Pronto. Se você não sabe isso, aí volta pro colégio. Lucas.ongarato.psicólogo. É porque eu sou meio pragmático. Então a galera fica falando, Ongarato, como é que escreve? Ongarato, escreve Ongarato. Ongarato, só o T que é 2, o resto é tudo normal. Porque tem uns nomes que são realmente... Eu tô falando isso porque direto quando eu falo Ongarato, como é? Ongarato, pronto, só isso. Então atendo lá, né, na Multiplace, online também, né? Então, quem quiser tá procurando ajuda, quem quiser falar sobre qualquer tipo de questão. E se você quiser também ajudar alguém, né? Porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não sabe nem como começar, a gente não sabe nem como abordar. Então eu acho que uma boa forma de abordar primariamente uma pessoa que está passando por esse problema é indicar a ele um profissional. Isabel, eu estava escutando aqui essa entrevista, eu achei interessante o que o cara falou, eu acho que ele pode lhe ajudar, eu acho que ele tem condição, ele trabalha com isso, ele é um especialista. Então, você já tentou clínica, não deu certo, já tentou remédio, não deu certo, já tentou igreja, não deu certo. Conversa com o cara, pô. E assim, muitas vezes é complicado falar sobre isso, né? A pessoa que está passando por essa situação. Então, não há julgamento, pode ter certeza que vai ser bem tranquilo, vai ser uma conversa bem sossegada, né? Vou tentar trazer o máximo de leveza possível para nossa conversação naquele momento. E ainda tem isso, né? O medo do julgamento, né? Às vezes você vai conversar com alguém da igreja, o cara vai lhe julgar. Porque isso tá errado, que Deus não... Sim, eu sei, velho, mas eu tô com um problema, irmão. Eu não quero lição de moral agora, não. Eu quero sair daqui primeiro, depois tu vai dar sua lição de moral. Eu não tô procurando isso. Então, o profissional, ele vai ter essa abordagem. Então, se você passa por isso, se você está passando ou quer ajudar alguém, procura um profissional. E aqui tem o Dr. Lucas Ongarato, psicólogo. Ele realmente nos ajudou muito nessa tarde. Quero agradecer a Eneida, que a Eneida foi que produziu essa entrevista. Eneida. Pois Beijo. Eu pensei até que ela vinha.
mas ela não pôde vir, mas foi ela que produziu, ela que entrou em contato, ela que apresentou tudo. Então, isso no jornalismo a gente chama de produção. É a pessoa que facilitou a chegada de Dr. Fez a Lucas ponte, até fez a aqui. ponte. Então, mas isso a gente chama de produção. Então, a produção é de Eneida. A gente está aqui só executando, mas foi Eneida que produziu tudo. Então, eu quero agradecer ao Dr. Lucas, agradecer a vocês que participaram aqui. Eu sei que eu deixei muitas perguntas sem responder, mas por quê? Durante a fala, o doutor já foi respondendo, ou já foi dando algum direcionamento, e também porque a gente não tem tempo, né? Então já são 4 horas, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês mais uma vez, e até a próxima terça, se Deus quiser. Então, galera, vocês aqui, ó, Geisiane, Mônica Barbosa, Camila Andrade, então vocês, Cândida Mello, hoje bombou aqui, viu? Mara Leite, Eliana, Wilton Pimenta, vixe, é muita gente. Gil Oliveira, Anterito tá aqui, tá achando graça, né? Fique tomando Coca-Cola que você vai ver o seu. Então, galera, muito boa tarde para vocês. Doutora, seu boa tarde aqui pra galera. Tchau, gente. Até terça, se Deus quiser, com mais coisa boa aí que a gente vai trazer. Pois é, então fica aí a dica, viu? Precisou, o cara é esse aí, ó. Tchau, Lucas gente. Ongarato, Obrigado. psicólogo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Show de bola, meu doutor. Você... Foi muito bom. Você acabou de ouvir programa Saúde em Foco. Até a próxima edição. Estação Inverno. Em rede com você. O trabalho chegou. Na educação de feira, o trabalho chega com tudo. Chegou. A prefeitura está construindo 5 escolas. 2 em Maria Quitéria, uma no Campo Limpo, uma na Serraria Brasil e uma na Matinha. Além de 3 creches em Bonfim de Feira, Asa Branca e Aviário. E não para por aí. Prefeitura trabalhando. Chegou. Vem aí outras 9 escolas. Mais um grande investimento da prefeitura para ampliar ainda mais a oferta de vagas em diferentes regiões de feira. O trabalho chegou. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Informação, entrevistas e grandes conversas. Toda quarta-feira às 16 horas, acompanhe o programa Conectando com Leila Lopes. Um espaço para debates, cultura, atualizações e temas que movimentam a Bahia. Ouça pela radiogeral.com.br e acompanhe também pelo YouTube da Rádio Geral. Conectando com Leila Lopes. Jornalismo e entretenimento em sintonia com você. Oferecimento Jornal Intercontinental. O mundo inteirinho em suas mãos. Quando a rádio fala, a Bahia responde. Quando a rádio fala, a Bahia responde. A publicidade em áudio gera resultado. 43% dos ouvintes pesquisaram ou compraram depois de ouvir anúncios no rádio. Sexta na Rádio Geral, com Reginaldo Júnior. O Esporte em Feira acaba de ganhar um novo espaço. Na Conceição 1, a Prefeitura de Feira entregou a nova Praça Esportiva Ivan Miranda Khrushchevsky, com gramado sintético, estrutura completa, além de revitalização de total da Academia de Saúde. Mais esporte, saúde e lazer para todos. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. 16 horas e 43 minutos para você que tá ligado com a gente. Vamos de Aline Rosa, Canta o Carnaval, Odel Axé. 16 horas e 43 minutos, às 17 tem Raio X News e às 18 tem programa Sem Nome. Boa tarde. Quem nunca chorou sorrindo no meio da multidão, não sabe o que é esse encontro, essa concentração. Meu bloco se preparando pra começar. Só quem viveu vai saber explicar.
Você tem muito pra falar? Que tal ter seu próprio programa de rádio? Nos pergunte como pelo nosso Instagram ou fanpage. Rádio Geral, em rede com você. O trabalho chegou. Na educação de feira, o trabalho chega com tudo. Chegou. A prefeitura está construindo 5 escolas. 2 em Maria Quitéria, uma no Campo Limpo, uma na Serraria Brasil e uma na Matinha. Além de 3 creches em Bonfim de Feira, Asa Branca e Aviário. E não para por aí. Prefeitura trabalhando. Chegou. Vem aí outras 9 escolas. Mais um grande investimento da prefeitura para ampliar a